Ok, gente, acho que é isso. Vamos começar. Bom, como vocês sabem, a Camila passou duas listas, né, de exercícios para resolução que vão ser somados com a nota da prova para compor a B1. Né? A primeira lista de exercícios, ela trata de elasticidade e de curva de mercado. A segunda lista, ela trata exclusivamente de teoria do consumidor. Tá? Então, como ninguém acabou mandando questão para mim que estava com dúvida, eu acabei pegando algumas que eu fiz e que, quando eu paguei com ela, eu achei mais difícil, né? Ou que eu acho que dá para reforçar melhor os conteúdos com vocês, tá? Então, eu acabei selecionando 4 questões da lista 1, de elasticidades e curva de mercado, e 4 questões da lista de teoria do consumidor, tá certo? E aí, o esquema é o mesmo dos nossos últimos encontros. À medida que vocês forem tendo dúvida, se quiserem, ou levanta a mão ou abre direto o microfone, tá? Porque vocês levantando a mão eu escuto o barulho, mas eu não consigo identificar de onde vem, certo? Então, bora começar pela lista 1, de elasticidades e de curva de mercado, certo? Vou tentar ir bem devagar aqui e qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem falar, sintam-se à vontade, tá bom? Então vamos lá. Essa é a questão 5 na lista de vocês, tá? Na lista 1. Utilize as curvas de oferta e demanda para ilustrar de que forma cada um dos seguintes eventos. Alguém me permitir aqui. Utilize as curvas de oferta e demanda para ilustrar de que forma cada um dos seguintes eventos afetaria o preço e a quantidade de manteiga comprada e vendida. Então, tudo bem, gente. A gente está tratando aqui de curva de mercado, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer quando se trata disso é construir a elaboração gráfica, tá certo? Então, vamos montar aqui o plano cartesiano, tá? No eixo Y, a gente vai sempre colocar a quantidade demandada, tá certo? Então, eixo X, perdão, sempre a quantidade demandada. No eixo Y, a gente vai colocar sempre o preço, tá bom? Então, veja só, a questão ela quer analisar como é que cada um dos eventos afeta o preço e a quantidade de manteiga comprada e vendida. Manteiga é o bem que a gente está analisando. Tudo bem. Então, a gente tem aqui a condição inicial, vamos supor que esse mercado estava em equilíbrio, uma vez que o que a gente vai analisar aqui é comportamentos que desloquem a curva, né? Então, esse mercado estava em equilíbrio antes disso acontecer, certo? Então, vamos lá. Essa curva preta é a curva a curva de oferta, tá? E essa aqui é a curva de demanda. O ponto de intersecção entre as duas é o ponto de equilíbrio desse mercado. Beleza. Se o preço da margarina aumentar, o que é que vai acontecer com a quantidade de manteiga comprada e vendida? Alguém sabe, alguém tem alguma ideia de para onde vai a curva de demanda? Acredito que vai aumentar a demanda por manteiga. Exatamente. É isso mesmo que vai acontecer. Porque, vejam, margarina e manteiga são bem substitutos. Então, o consumidor, geralmente, ele enxerga uma como, tudo bem, a mesma coisa que a outra, praticamente. Então, se o preço da margarina subiu, pô, eu vou correr para o substituto. Se o preço da manteiga continuou igual, então eu vou demandar mais, eu vou demandar mais, né? Então, o que vai acontecer é que vai haver um deslocamento, né, para a direita da curva de demanda, tá? Por manteiga, certo? Essa é a nossa primeira situação. A segunda situação, um aumento no preço do leite, tá? Que, vamos lá, de novo, vou colocar no eixo X quantidade, vou colocar no eixo Y preço, tá? Vou montar minha curva de oferta. Vou montar minha curva de demanda, negativamente inclinada. O equilíbrio está aqui. Se o preço do leite aumentar,
que é que vocês acham que vai acontecer? Pensa só, o preço do leite, ele representa um aumento no custo da matéria-prima para produzir a manteiga, porque a manteiga ela não é derivada do leite. Então, assim, se o preço de uma matéria-prima, que é vital para a produção da manteiga, ele aumentou, do lado de quem está ofertando, o que é que vai acontecer? Quem está ofertando vai ofertar mais ou vai ofertar menos? O que é que vocês acham que acontece? A curva se desloca para a direita ou para a esquerda? Do lado da oferta. Do lado da demanda, fica da mesma forma. Isso vai impactar a oferta. O que é que vocês acham que acontece? A curva se desloca para a esquerda ou para a direita de oferta? Eu acredito que a matéria-prima, né, estamos falando, Isso. acredito que a oferta vai diminuir. É isso mesmo, Débora. A oferta vai diminuir. Por quê? Porque ela é um ponto essencial para a produção da manteiga. Não tem como produzir manteiga sem levar em consideração o custo da matéria-prima. Então, se o custo da matéria-prima básica para produzir esse bem, que é a manteiga que a gente está analisando aqui, subir, então a curva de oferta, em resposta a esse aumento no preço da matéria-prima, vai deslocar para a direita. Então, agora você tem uma quantidade menor ofertada pelos produtores a um preço mais elevado, tá certo? Terceiro caso, uma redução nos níveis de renda média. Ok. Mais uma vez, vamos montar o gráfico. Eixo X, quantidade, tá? Eixo Y, preço. Então, mais uma vez a curva de oferta, né? Positivamente inclinada. A curva de demanda, negativamente inclinada. Isso aqui é a situação inicial, antes de acontecer essa redução nos níveis de renda. Só pensa comigo. Geralmente nos supermercados, via de regra, né? O preço da manteiga, ele é mais caro do que o da margarina, certo? Então pensa, eu sou um consumidor. Meu salário foi reduzido. A minha renda média caiu. Quando eu me deparo com a gôndola lá do supermercado, e eu vejo, pô, o preço da manteiga estava R$ 15, agora passou para 20. O preço da margarina continua 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou continuar consumindo a manteiga ou eu vou correr para o substituto mais próximo? Vai correr de tudo para Via de margarina. regra, o que acontece é isso. Eu troco. Para mim, isso aí, a manteiga, agora vai passar a ser considerado um bem superior, porque a minha renda caiu. Então, já estou com o orçamento apertado, eu tenho que apertar o cinto. E a forma de apertar o cinto que eu tenho é reduzindo a minha quantidade demandada, nesse caso aqui, da manteiga. Eu vou correr para o substituto mais próximo dela, que é a margarina. Então, nesse caso, eu desloco a minha curva de demanda para a esquerda, tá certo? Então, essa é a primeira questão. Acho que essa é a última letra, é isso. Alguém tem alguma dúvida quanto a essa questão? Quer que eu repita? Não, tá tudo certo. Beleza. Se eu estiver indo rápido, gente, por favor, me avisem, tá? Vamos lá. Ah, 10ª questão agora. Essa eu não sei se vocês já fizeram. Tá na lista também. Foi uma questão que quando eu fiz, quando eu estava pagando com Camila, eu achei bem complicada. Até porque eu não tinha o conhecimento muito bom de derivadas e não tem como responder essa questão sem ir para a derivada parcial, tá? Mas vamos analisar o que a questão está pedindo. Suponha que a curva de demanda por um produto seja dada pela seguinte equação: Q é igual a 10 menos 2P mais OS. Beleza. Onde P é o preço do produto e OS é o preço do bem substituto. A questão diz que o preço do substituto, do bem substituto é R$ 2. Tudo bem. Suponha que o preço, né, o preço do bem em si, é R$ 1. Ele quer que a gente apure a elasticidade preço da demanda, e ele quer que a gente apure também a elasticidade preço cruzada da demanda. Então, são dois cálculos aí que a gente vai ter que fazer, tá certo? Então, deixa eu segregar aqui um espaçozinho
para não ficar bagunçado. Vamos começar pela elasticidade de preço da demanda, que eu acho que é mais tranquila. Tá? Para quem não está lembrado da fórmula, pessoal, para calcular a elasticidade de preço da demanda por derivada, como é que a gente vai ter que fazer? A fórmula ela diz que vai ser assim, ó, a derivada parcial da função ali de demanda, ou da função Q, em relação a P, tá? Que multiplica o preço do bem em questão por Q. Então, vamos lá. A questão já está dizendo para a gente que o P é 1. Então, opa, eu já sei o P aqui. Vamos começar por esse lado primeiro, tá? O meu Q, o que é que vem a ser? É a própria curva de demanda, pessoal. Ó, é a própria curva de demanda. Então, o meu Q vai ser 10 menos 2P mais OS, tá certo? A derivada parcial, gente, da função Q em relação a P. Olha para a função, gente. Eu tenho 10, eu tenho menos 2P e eu tenho OS. Não sei se vocês estão lembrados da último encontro que a gente teve. Nós avaliamos questões de derivada parcial, desse caso aí, de uma função soma e de uma função subtração. Nesse caso, gente, o que é que acontece? Eu derivo só em termos da letra que a questão está me pedindo. Todo o resto eu considero como uma constante. Então, nessa função de demanda, quem é que tem P aqui? Só o menos 2. 10 não tem P, OS não tem P. Então, esses caras aqui vão ser considerados constantes. Então, ó, 0, 0. Só me restou menos 2P. E a derivada de menos 2P é uma simples derivada de função potência. Como se eu tivesse 1 aqui, eu vou descer e vou multiplicar. Então, a minha derivada vai ser menos 2 vezes 1. O P, K1 menos 1, está menos 2. P elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Essa é a minha derivada parcial. Tá? É uma função soma e subtração, né? E a regra de derivada parcial me diz que quando eu pego esse tipo de situação, eu tenho que considerar todo mundo que não tem a letra que me interessa como uma constante. Considerando essa galera como uma constante, ela é igual a zero, e eu só derivo aquilo que a questão está me pedindo. Ela só está me pedindo para derivar o que tem P. Quem tem P aí nesse jogo é só menos 2. Então, a derivada de menos 2P, eu vou descer o 1, que está no expoente lá do P, vou multiplicar por menos 2, a minha derivada parcial, ela é menos 2, certo? Então, menos 2. Então, tudo bem, prosseguindo, né? Eu tenho menos 2, que multiplica 1, e vamos substituir os valores aqui. 10 menos 2. O P, a questão já está me dando, ó. Ela está dizendo ali, suponha que P é igual a 1. Então, vou substituir aqui. Tá? 2 vezes 1, mais esse OS. Esse OS, pessoal, é o preço do bem substituto, tá? E a questão também me diz, ó, ali em cima, que é igual a 2, tá bom? Então, só estou fazendo substituição aqui. Então, nesse caso, deixa eu apagar aqui para poder ficar melhor. Então, nesse caso, a minha elasticidade de preço da demanda, ela vai acabar sendo o seguinte. Menos 2 vezes 1, menos 2, né? Resolvendo isso aqui embaixo, eu vou ter menos 2 vezes 1 é menos 2. Com mais 2, 1 vai se anular. Então, eu vou acabar tendo aqui menos 2 sobre 10, né? Por consequência, fazendo essa divisão, eu vou chegar ao resultado que a minha elasticidade de preço da demanda ela é igual a menos 0,2. Alguém se lembra qual é o resultado, qual é o tipo de elasticidade que se representa quando dá um resultado assim, menor do que 1?
Nesse caso, gente, é uma elasticidade inelástica, tá? Se a elasticidade ela é negativa, ela é inelástica. Se ela é exatamente igual a 1, ela é elasticidade unitária. E se ela é maior do que zero, perdão, se ela é maior do que zero, é um bem elástico, tá bom? Então, esse é o cálculo da elasticidade e preço da demanda. A fórmula originalmente é essa aqui, né? Derivada parcial de Q em relação a P, multiplicado pelo preço, dividido pela quantidade. O preço é o preço do próprio bem que a questão me deu e disse que é 1. A quantidade é a própria curva de demanda. A partir daí, foi só manipulação matemática. Tá? Eu achei a minha derivada parcial, multipliquei o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, cheguei ao ponto de fazer a divisão e fim da história. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ok, pronto. Agora, elasticidade e preço cruzado da demanda, tá? É PC. Eu não sei quantos de vocês já conseguiram visualizar, mas lá no Drive da monitoria, eu postei um conteúdo mostrando como encontrar a elasticidade e preço cruzada da demanda. O cálculo, ele é um pouquinho diferente da elasticidade e preço da demanda, porque mexe com outras variáveis aqui. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças não, tá? A fórmula da elasticidade e preço cruzada, ela é a seguinte. É a derivada parcial da função Q, beleza? Só que aqui não é mais em função de P, é em função, ó, do meu bem substituto. Quem é o meu bem substituto? É o OS. Tá? Vou até apagar aqui para atrapalhar. É o OS, meu bem substituto. Tudo isso multiplicado por o preço do bem substituto. Né? Eita. Agora foi. Travou. Tudo isso multiplicado pelo preço do bem substituto, que é OS, né? Dividido pela curva de demanda, né? Que é o meu Q. Então, tudo bem. Vamos resolver essa derivada aí, pessoal. É a derivada de Q em relação a OS. Olha para a curva de demanda. Q é igual a 10 menos 2P mais OS. Além desse cara aqui, quem é que tem OS? Ninguém. Então, como a derivada parcial me diz que eu tenho que derivar só aquilo que ela está me pedindo, somente a letra que ela está me pedindo, quem não tem OS aí é uma constante. Então 10 vai zerar, menos 2P vai zerar. O que me resta é só o OS. Então, a derivada disso aqui vai ser como se aqui tivesse 1. Beleza, eu só vou descer o 1 para cá. OS vai ficar 1 menos 1. OS elevado a zero. Minha derivada é 1, porque isso aqui, todo número elevado a zero é igual a 1. Então essa é a minha derivada. É só 1. Beleza. Achei minha derivada parcial aqui. É igual a 1. Aí eu vou pegar o preço do bem substituto. A questão já me disse que é 2. Eu vou só substituir. Ô, Matheus, poderia Oi. voltar um pouquinho nessa parte aqui, do 10? Posso? Qual parte específica? Essa parte onde você pegou ele, para Onde eu poder... derivei? Isso. Ah, beleza. Espera aí. Deixa eu apagar. A situação mudou um pouquinho agora, tá? A minha derivada parcial, continua sendo da função Q, beleza. Só que agora eu quero derivar parcialmente essa letra aqui, OS. O que não tem OS é uma constante para mim. Então, tudo bem, eu tenho a função aqui, né? Q é igual a 10 menos 2P mais OS. Derivar parcialmente Q em relação a OS. Eu tenho como derivar 10? Não. Não tem OS do lado dele, eu não posso fazer nada. Ele vai ser considerado para mim uma constante. Então, a derivada de uma constante é 0, 0. O menos 2P. Beleza, tem uma letra do lado dele, mas não é OS. Então, eu também não posso fazer nada. Zerou aqui também.
Opa, esse cara aqui, OS, tem OS nele, eu posso derivar. E aí, a derivada de OS vai ser uma simples derivada de função potência. É como se tivesse 1 aqui, eu vou descer o 1, vai ficar OS 1 menos 1, vai ficar 1 vezes OS elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1, a minha derivada de OS é justamente igual a 1. Entendeu? Entendi, sim, obrigado. Por nada. Então, vamos lá. Pronto, a minha parte de baixo, agora o Q aqui, ó. O Q, pessoal, continua sendo a curva de demanda, tá? E aí, a fórmula vai ser a mesma, tá? O resultado vai dar o mesmo, porque a gente já substituiu aqui, ó. Ó, o meu Q, ele é 10 menos 2P mais OS. Eu vou ter que substituir o preço do bem, vou ter que substituir o preço do bem substituto. Então, vai acabar no final das contas aqui dando 10, tá? Porque vai dar o mesmo, vai ser o mesmo processo que a gente fez aqui. Vou substituir, vou pegar o preço, que a questão está me dizendo que é 1, vou pegar o preço do substituto, que a questão está dizendo que é 2. Esse cara vai se anular com esse, vai ficar 10 aqui embaixo. Então, eu acabei com a situação aqui que a minha elasticidade preço cruzado da demanda, ela é 2 sobre 10, ela é 0,2. Tem uma implicação importante para a gente saber sobre a elasticidade preço cruzada. Se o resultado dela é maior do que zero, nós estamos lidando com bens que são substitutos. Né? A própria questão deixa isso bem claro, é um bem substituto. A gente está lidando com bem substituto se a EPC, a elasticidade preço cruzado, ela é maior do que zero. Se ela for menor do que zero, se ela for negativa, a gente está lidando com bens que são complementares na produção, no consumo, tá certo? Pronto. Segunda, letra B. Suponha que o preço do bem P suba agora para 2. Qual é que vem a ser a elasticidade preço da demanda e a elasticidade preço cruzada da demanda? Beleza. Vamos começar pela elasticidade preço da demanda, tá bom? A fórmula permanece a mesma, tá? O que vai acabar mudando é que o valor aqui, no Q, vai acabar ficando um pouquinho diferente, vocês vão ver. Então, minha fórmula, derivada parcial de Q em relação a P, neste caso é P, porque eu estou lidando com a elasticidade de preço da demanda, tá? Cruzada é outra forma, da demanda é essa aqui a fórmula. Multiplicado pelo preço do bem, dividido por Q. Então, a minha elasticidade de preço da demanda, ela vai ser a derivada parcial de Q em relação a P não vai mudar não, tá? Porque a curva de demanda continua a mesma. Então, a elasticidade que a gente achou aqui no cálculo de cima, a derivada que a gente achou aqui no cálculo de cima, ela vai permanecer, tá? Então, é menos 2. O que vai mudar é do outro lado. Porque agora, a questão está pedindo para eu assumir que o preço é diferente. O preço agora é 2, tá? Então, mudou aqui o preço. É 2. O meu Q, que é a minha curva de demanda, é o que para mim? É 10 menos 2P mais OS, não é? Isso aqui é a curva de demanda. Aqui para cima. Vai ser menos 2, que multiplica 2, resolver esse trambolho aqui de baixo. 10 menos 2 vezes P. O P subiu, ó. O preço agora é 2. Então, não substituo mais por 1, substituo por 2 aqui. Levantou a mão. Maior que zero com relação à elasticidade preço cruzada. Se for, são bens substitutos, tá? Em se tratando de elasticidade preço da demanda, maior que zero significa que a elasticidade, que o bem é muito elástico, tá? Maior do que zero em elasticidade preço da demanda, bem elástico. Maior do que zero em elasticidade preço cruzada significa que os bens são substitutos, certo? Conseguiu entender? Acho que... Beleza, Lógico. Ok. Pronto, voltando, né? A curva de demanda, 10 menos 2, P, que a questão está dizendo que subiu agora para 2.
O preço do substituto permanece a mesma coisa. Ele era 2 inicialmente, vai continuar sendo 2. E a questão não disse que mudou. Então, resolvendo isso aqui, a gente vai ter menos 2 vezes 2, menos 4. Embaixo, 10 menos 4 mais 2. Vai dar 8. Tá? Então, a minha elasticidade preço da demanda, ela vai ser 4 dividido por 8, menos 4 dividido por 8, vai dar menos 0,5. Tá? Então, se trata de uma demanda inelástica, tá certo? Porque é negativo, em elasticidade preço da demanda, valor menor do que zero, a demanda é inelástica, tá certo? Agora vamos para o cálculo da elasticidade preço cruzada. Mesma fórmula que a gente usou na outra, né? Derivada parcial de Q em relação a OS, né? Multiplicado pelo preço do bem OS, né? Que é o próprio OS, que a questão está dizendo, dividido por Q. A derivada não vai mudar, tá? A derivada que a gente achou aqui, ó, de Q em relação ao OS, esses dois camaradas vão ser considerados constantes, só vai me sobrar o OS, e o resultado vai ser igual a 1, tá bom? Então a derivada não muda. Então, é PC vai ser igual a derivada que a gente já fez, é igual a 1. O preço do bem substituto também não mudou, continua sendo 2. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vai ser 10 menos 2 vezes 2, né, mais 2. A gente vai acabar chegando ao resultado que a elasticidade preço cruzada, ela vai ser 1 vezes 2, né, que é 2, dividido por 8. Tá? É o mesmo processo que a gente fez aqui. Vai acabar sendo dividido por 8. E a divisão de 2 por 8 vai ser para a gente igual a 0,25. Tá? Então, os bens continuam sendo substitutos e vocês veem que quando o preço do bem ele variou de 1 para 2, subiu percentualmente a elasticidade pelo bem substituto em 0,05 ponto percentual. Tá bom? Então, subiu bem pouquinho. Essa é a resolução da questão 10. Alguém tem dúvida, quer fazer algum comentário? Ou posso ir para a próxima? Pode Não, falar. tudo certo. Não, foi sem querer. Beleza. Tá bom. Pronto. Mais uma questão de elasticidade, tá, gente? Essa é só de elasticidade e preço da demanda, tá bom? Então, suponha que a curva de demanda seja dada pela seguinte fórmula. Q é igual a 200p elevado a menos 1 sobre 2. Qual é a elasticidade de preço da demanda? Tudo bem. Eu sei que a minha fórmula, tá? Inicialmente, né? Vamos colocar a fórmula. Eu sei que ela vai ser derivada parcial de Q em relação a P, que multiplica meu preço sobre a quantidade. Observe que nesse caso, pessoal, a questão não deu para a gente o preço, que nem deu na questão anterior, né? Então, o P eu já não tenho como preencher aqui. Mas o meu Q eu tenho. É 200p elevado a menos 1 sobre 2. Então, inicialmente eu repito o P aqui. E na minha quantidade eu substituo, né? A minha curva de demanda, eu só vou substituir. Menos 1 sobre 2. Como é que eu vou achar a derivada parcial desse camarada, gente? Vamos lá. Derivada parcial de Q em relação a P. Isso aqui. 200p elevado a menos 1 sobre 2. Eu tenho aqui o P. É uma função do tipo multiplicação, essa daqui, tá? Eu tenho aqui o P. Eu tenho 200. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente tratou de encontrar a função, encontrar a derivada parcial de função do tipo multiplicação, do tipo Cobb-Douglas, a gente viu que podia fazer de duas formas. Ou repetia o valor aqui, o outro valor, deixava ele quieto aqui, ou fazia usando a fórmula da multiplicação, né, que vinha a ser
o primeiro valor vezes a derivada do segundo multiplicado pela derivada do primeiro vezes o segundo valor sem derivar. No final das contas, um desses valores, uma dessas etapas aqui ia ser cortado, porque o valor que não tinha a letra que eu estava querendo derivar, ele ia acabar sendo anulado, tá? Então, eu vou fazer de uma forma um pouco mais breve. Se alguém ficar com dúvida durante o processo, me diz, por favor, que eu repito, tá? Então, beleza. Eu tenho aqui o que a questão está me pedindo. Eu tenho P. Tudo bem. Vamos fazer da seguinte forma. Vou repetir o 200. Tenho menos 1 sobre 2. Vou botar ali para fora. Beleza. 200. Opa. 200. Que multiplica menos 1 sobre 2. Tá bom? O que vai acontecer com o meu P? A regra me diz que eu tenho que subtrair 1, né? A regra não diz que eu tenho que fazer isso? Toda vez que eu desço o expoente, eu tenho que subtrair 1 dele. Só que quando eu fizer isso, eu vou acabar tendo que fazer aqui um MMC. E quando eu fizer isso, vai acabar ficando assim, ó. Resultado. Eu vou colocar todo mundo aqui na mesma base. Esse cara aqui é 1. O MMC vai ser 2. E aí vai acabar virando esse resultado aqui. Menos 3 sobre 2. Tá bom? Então, passei menos 3 sobre 2 para cá. Deixa eu apagar aqui. Tudo bem. Pronto. Eu tenho 200 que multiplica menos 1. Menos 200, né? Dividido por 2. Pode, Wesley. Porque eu estou com a seguinte situação aqui, ó. A regra geral, ela me diz que eu tenho, toda vez que eu desço o expoente em uma derivada, eu tenho que subtrair 1, não tenho? E aí, como é que eu vou fazer esse processo? Eu vou tirar o MMC aqui, de 2 em 1 é 2. 2 dividido por 2, 1. 1 menos 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E aí vai acabar ficando aqui menos 3 sobre 2. Entendeu? Por isso que vai dar esse resultado. Ô, Matheus, poderia voltar um pouquinho, que a internet caiu, ela acabou saindo. Eita, Fernanda, posso? Em qual parte que você saiu? Foi naquela parte que tu estava fazendo, um pouquinho antes do MNC. Ah, quando eu estava descendo o expoente? Isso. Ah, beleza. Pronto. Obrigada, viu? Desculpa. Nada, minha amiga. Eu estava nessa parte aqui, Fernanda. Eu vou tirar a derivada parcial de Q em relação a P, e aí a gente viu na aula passada que eu fiz com vocês que tem duas formas. Ou eu faço pelo método convencional da multiplicação. Eu multiplico o primeiro cara pela derivada do segundo, depois somo com o segundo cara vezes a derivada do primeiro. Só que por esse processo, um dos lados vai se anular, porque a derivada de quem não tem P vai ser zero. Então, uma outra forma para poupar tempo é eu repito quem está aqui sem sem o P, e eu faço aqui como se fosse uma derivada da potência normal para quem tem P. Então, beleza. Eu tenho 200p elevado a menos 1 sobre 2, desci o menos 1 sobre 2. Vai ficar 200 vezes menos 1 sobre 2. Só que em cima, o que é que vai acontecer? A regra me diz que quando eu desço um expoente, eu tenho que subtrair um deles, certo? Então, estava assim, ó, menos 1 sobre 2. Eu vou ter que subtrair 1 aqui. E aí, nesse caso, a minha subtração, eu vou tirar o MMC aqui, de 2 em 1 vai ser 2, e eu vou fazer as operações matemáticas. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2.
Então, vai acabar ficando menos com menos aqui, menos 3 sobre 2. Foi nessa parte aqui que eu estava. Então, vamos lá. Aí, beleza, multipliquei aqui 200 multiplicado por menos 1, menos 200, dividido por 2. O meu P, como eu já achei ali, é menos 3 sobre 2. Dividindo menos 200 por 2, vai dar menos 100, tá? Menos 100, P, elevado a menos 3 sobre 2. Essa é a minha derivada parcial da minha função de demanda, tá? E aí eu vou substituir ela aqui. Então vai ficar. Só que, antes disso, tem o seguinte. Eu estou com um expoente negativo aqui no P. A gente sabe que para conseguir tirar esse expoente negativo, eu posso inverter a base que o sinal do expoente vai trocar. Então vai facilitar as nossas vidas se eu fizer esse processo, tá? Então vai acabar ficando menos 100 dividido por P elevado a 3 sobre 2, tá certo? Porque estava negativo o expoente, se eu passo ele para baixo, ele perde esse sinal negativo, tá? Vai acabar facilitando para a gente. Então, substituindo a derivada parcial, eu achei aqui que ela vai ser menos 100, né? Que divide P elevado a 3 sobre 2. Ok. Eu estou com essa situação. Eu posso, pessoal, desmembrar essa segunda parte aqui da equação em dois termos. Tá? Eu posso desmembrar e deixar ela assim, vejam. Eu repetir a primeira parte, menos 100 P elevado a 3 sobre 2. Vê que esse 200 que está acompanhando o P elevado a menos 1 sobre 2, se eu fizer assim com ele, ó, eu vou desmembrá-lo. Eu passei para cá. Passei ele para cá. Do outro lado, eu quero deixar só o que tem P, para poder fazer as minhas operações matemáticas. Se eu decido voltar isso de novo, não mudei de ideia, quero voltar como era, como é que vai ficar? Vai acabar ficando do mesmo jeito, né? Vai acabar ficando P dividido por 200 elevado a P menos 1 sobre 2. Então, eu posso fazer esse desmembramento. Vai ficar mais fácil para mim, porque vai me dar a vantagem de deixar do outro lado só o que tem P ali. Vai ficar P em cima e P elevado a menos 1 sobre 2 embaixo. E vai facilitar a minha vida para eu poder fazer minhas operações matemáticas. Tá? Então, vou desmembrar o 200 ali para poder deixar ele isolado e trabalhar só com P na minha outra razão. Então, vou desmembrar ele. Vai ficar 1 sobre 200, certo? Multiplicado por P, que divide P menos 1 sobre 2. Beleza. Opa, nesse caso aqui, eu tenho uma divisão de potências da mesma base, né? Eu tenho P em cima, eu tenho P embaixo. Eu posso aplicar a propriedade e dividir esses caras aí para acabar me sobrando só um termo, não posso? Então, vejam. Divisão de potências da mesma base, eu conservo a base, subtraio os expoentes. Para esse cara aqui de cima, não tem nada. Não, tem um aqui. Tem um. Para o cara de baixo, eu tenho menos 1 sobre 2. Eu vou subtrair, né? Então, é 1 menos 1 sobre 2. Então, vou acabar precisando fazer um joguinho de sinal. Esse P vai acabar virando o quê? 1 menos com menos, mais. 1 mais 1 sobre 2. Opa! Fazendo isso aqui, vocês percebem que vai acabar praticamente a mesma coisa que eu fiz no outro lá. Só que vai mudar o sinal. Eu tenho 1 mais 1 sobre 2. MMC de 2 e 1. 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1,
1. Vai acabar ficando 3 sobre 2. Então, eu posso eliminar esse cara todinho aqui e considerar ele só como P elevado a 3 sobre 2. Tudo isso, fazer a operação desse lado aqui agora, né? Vai acabar me restando o quê? Menos 100 vezes 1, ou menos 100. 200 vezes P elevado a 3 sobre 2, vai ser 200 P elevado a 3 sobre 2. Menos 100 vezes P elevado a 3 sobre 2, vocês veem que vai dar menos 100 P 3 sobre 2, né? Então, para facilitar aqui, vou colocar, para não confundir vocês. P 3 sobre 2. Fazendo esse cálculo, vai ser, em cima eu vou ter menos 100 P 3 sobre 2. Embaixo eu vou ter 200 elevado a P 3 sobre 2. Opa! Eu tenho P elevado a 3 sobre 2 em cima e embaixo também. Vou cortar. Corta, corta. Me sobrou aqui uma simples divisão de menos 100 por 2. E o resultado dessa divisão, pessoal, vai ser o quê? Vai ser menos 0,5, tá? Então, eu chego à conclusão de que a minha elasticidade de preço da demanda, ela é menos 0,5. Portanto, trata-se de uma demanda inelástica, tá bom? Essa foi um pouco mais cavernosa, porque tem que fazer arranjo matemático. Tem que cortar, ir para lá e para cá. E aí? Vocês querem que eu repita? Ficaram com alguma dúvida? Por favor, me digam. Por mim, pode continuar. Ok. Última questão da lista 1 que eu peguei, tá, pessoal? Vamos lá. Suponha um produto cuja demanda seja diferente para homens e mulheres. A demanda masculina, ela é dada por QDM 20 menos 2P. A demanda feminina é dada por 18 menos 3P. A oferta de mercado é composta por produtos nacionais e importados. E as curvas de oferta são QSN, que é a oferta nacional, 10 mais 2P. E QSI, que é a oferta de importados, 2P menos 10. A questão está pedindo para a gente calcular o excesso de oferta resultante da adoção de um preço mínimo igual a 6. E aí? Alguém tem alguma ideia para onde a gente vai? O que a gente pode fazer? Ok. Pessoal, o segredo para responder essa questão é a gente tratar de unificar as curvas de demanda e as curvas de oferta em uma curva só. Porque se eu estou analisando o mercado, eu posso... O que é a curva de mercado? É o somatório das curvas de demanda individual de cada um dos consumidores, não é? Então, nesse caso, eu estou aí segregado. Eu tenho a demanda de homens, eu tenho a demanda masculina e eu tenho a demanda feminina. Na oferta, eu tenho a oferta nacional e a oferta de importados. A demanda, ela é construída como? Voada, é? Não. Ela é a partir do somatório das curvas de todo mundo que está demandando bem. A oferta é do mesmo jeito. Eu vou somar todo mundo que está ofertando, vou criar minha curva de oferta lá. Então, o primeiro passo para a gente conseguir resolver essa questão é a gente... Se alguém quer entrar. Então, o primeiro passo para resolver essa questão é a gente tratar de unificar a curva de demanda em uma curva só, a curva de oferta em uma curva só. Então, vamos fazer isso. O primeiro passo: unificar as curvas de mercado em uma só.
E depois que eu tiver isso, que eu tiver unificado essas curvas, eu posso encontrar o equilíbrio do mercado. E esse equilíbrio de mercado vai ser importante para mim porque vai me permitir verificar qual que é a diferença do equilíbrio de mercado para quando eu coloco aí um preço mínimo igual a 6. Tá? Então vamos lá. A minha curva de demanda, eu vou chamar ela de curva de demanda global. Tá? Eu vou dar alcunha para ela aqui de QDG. Ela vai ser a soma da demanda masculina com a demanda feminina, tá? Então eu vou só substituir aqui. QDG vai ser igual a curva de demanda masculina aqui, 20 menos 2P. 20 menos 2P. Tomar com a curva de demanda feminina, 18 menos 3P. Vou mexer aqui só com quem está nas mesmas condições, né? Então, 20 mais 18, 38. Menos 2P menos 3P menos 5P. Achei a minha curva de demanda global. Tá? Vou para o lado da oferta agora. Vai ser Q, S de supply, que é a oferta em inglês. Ela vai ser a soma da oferta nacional com a oferta de importado, certo? Curva de oferta nacional é 10 mais 2P. Curva de oferta internacional é 2P menos 10. A minha curva de oferta global, ela vai ser 10 com menos 10, é zero. Mais 2P com mais 2P. 4P é a minha curva de oferta. Tá? Então, como é que eu vou achar, como é que eu acho o equilíbrio do mercado? Eu só igualo a minha curva de demanda com a minha curva de oferta. Tá? Então, nesse caso, o equilíbrio vai se dar quando eu igualar a curva de demanda global com a curva de oferta global. Então, vai ser curva de demanda global, 38 menos 5P. 38 menos 5P. Curva de oferta global, 4P. Então, vou passar quem é a letra para um lado e deixar o 38 ali isolado, né? Então, vai acabar ficando 38, né? Menos 5 vai passar para lá positivo, vai ficar 9P. Tá? O meu preço de equilíbrio vai acabar resultando da divisão de 38 por 9. Isso aí vai dar aproximadamente 4,22, certo? Esse é o meu preço de equilíbrio, pessoal. Para eu achar a minha quantidade de equilíbrio, é só substituir em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir na equação de oferta porque é mais fácil, só preciso multiplicar. Tá? Então, a minha quantidade ótima, né, que é representada por esse asterisco, é 4P, 4 vezes 4,22. A minha quantidade ofertada de equilíbrio vai ser aproximadamente 16,88. Tá? Então, quantidade ótima, preço ótimo. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente observar o que é que vai acontecer quando o preço for fixado em 6. Tá? Então, vamos lá. Segundo passo. Observar o que ocorre quando preço igual a 6. Eu vou pegar a minha curva de demanda global, vou substituir onde tem P por 6, vou ver quanto as pessoas demandam a esse preço. Vou substituir a minha curva de oferta, vou ver quanto os ofertantes eles dispõem no mercado a esse preço. Então, beleza. Caso aqui da minha curva de demanda global, a gente fez ali em cima, que ela é 38 menos 5, 5P. Tá? Vai ser 38 menos 5.
O P é 6. Tá? A minha demanda global, quando o preço for 6, vai ser 38 menos 5 vezes 6. 5 vezes 6 é 30. 38 menos 30, 8. Tá? Essa é a demanda global quando o preço é 6. Beleza. Vou substituir agora o preço igual a 6 na curva de oferta global. Tá bom? Então, QSG é 4P, né? QSG 4 vezes 6. QSG 4 vezes 6 é igual a 24. Tá bom? Então, o que é que a gente apura disso aqui? Olha para a quantidade demandada quando o preço é 6. São 8. A quantidade ofertada quando o preço é 6 são 24. Então faz a diferença aí. Tem mais gente demandando ou tem mais gente ofertando? Claramente tem mais gente ofertando. Então eu vou fazer a subtração de QSG menos QDG, né? 24, que é a quantidade ofertada, menos a quantidade demandada, que é 8. 24 menos 8, 16. Então, eu tenho uma situação aqui de excesso de oferta, tá? Em 16 unidades, nesse caso, quando se adota uma política de preço fixado igual a 6, tá certo? Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Quer que eu repita? Não. Não, tá tranquilo. Ok. Vamos para as questões da lista 2 agora, tá, gente? A teoria do consumidor. Então, uma coisa, tirei uma dúvida. Essa aula está sendo gravada? Uhum. Ah, tá certo. Obrigada. Nada. Lista 2, teoria do consumidor. Primeira questão, pessoal, que eu coloquei para vocês foi uma questão de restrição orçamentária, tá? Eu queria dar oportunidade para vocês fazerem, só que no final das contas não tem muito como comparar, porque aqui é questão gráfica, né? Mas se vocês já tiverem domínio com o assunto, vão fazendo junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Considere uma restrição orçamentária, inicialmente com renda de 100, preço do refrigerante de R$ 1 e coxinha 2. Desenhe a restrição orçamentária. Então, uma coisa muito importante quando se trata de restrição orçamentária é a gente definir logo de princípio o que vai ficar em qual lugar, tá certo? Por que eu digo isso? Porque a gente vai trabalhar de novo com um plano cartesiano aqui, tá certo? E aí, eu escolho. Eu boto o preço do refrigerante no eixo Y, no eixo X, contanto que eu repita isso para todos os outros casos que eu vou tratar, tá bom? Então, para esse caso aqui desta questão, eu vou colocar no eixo X o preço do refrigerante, certo? Refrigerante, colocar no eixo X. No eixo Y, eu vou colocar o preço da coxinha, tá bom? A questão, ela me dá informação importante. Ela me dá a renda, que é 100. Ela me dá o preço do refrigerante, que é 1. Ela me dá o preço da coxinha, que é 2. Eu vou montar aqui a linha da restrição orçamentária. Como vocês sabem, é uma linha reta, tá? Como se fosse uma função de primeiro grau. Nos extremos, Matheus, o que é que vai ficar? Vai ficar o resultado da divisão de M por P. PB do preço do bem. O que é que isso vem a ser? O que é que vai acontecer nesse extremo aí? Se eu gastar, não, decidi gastar minha renda toda em coxinha. Beleza, quanto é que eu consigo consumir de coxinha gastando toda a minha renda nela? Eu divido a minha renda, que é 100, pelo preço da coxinha, que é 2. Então, beleza, se eu decidir adotar esse estilo de vida aí, eu vou consumir 50 coxinhas, gastando todo o dinheiro nela, tudo nela. Então, nas extremidades, pessoal, aqui e aqui, vai estar sempre sinalizado na restrição orçamentária o máximo que eu consigo consumir daquele bem, se eu optar por consumir só aquilo, tá? E eu bato forte nessa tecla porque eu acredito piamente que vai ter uma questão dessa na prova.
tá? Porque esse é um assunto importante de teoria do consumidor. São 3 pilares para a prova: é preferência, na teoria do consumidor, né? É preferência, é utilidade e é restrição orçamentária, né? Então, entender como é que se monta a restrição é muito importante, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou construir aqui as minhas extremidades. No caso do refrigerante, a questão está me dizendo que o preço é 1. Então, beleza. Quero consumir tudo de refrigerante. Vai ser 100 dividido por 1. Eu consigo consumir 100 refrigerantes. No caso da coxinha, vai ser 100 dividido por 2. Eu consigo consumir 50 coxinhas, tá? Quando a renda é 100, o preço do refrigerante é 1, o preço da coxinha é 2, eu consigo consumir, no máximo, 50 coxinhas, nenhum refrigerante, 100 refrigerantes, nenhuma coxinha, tá? E há uma coisa importante na restrição orçamentária, que é a gente calcular a inclinação dela, tá? O cálculo da inclinação de uma restrição orçamentária, ela vai ser sempre a divisão do preço do bem que está no eixo horizontal pelo preço do bem que está no eixo vertical, tá? Então, nesse caso, o preço do meu bem que está no eixo horizontal, que é o refrigerante, é R$1, tá? O preço do meu bem que está no eixo vertical é 2, tá? E é sempre o negativo, tá? Porque eu estou abdicando de um bem em troca de outro, é a minha taxa de intercâmbio. Então, a minha inclinação, ela vai ser menos meio, para esse caso aqui em específico. Tudo bem? Vamos para a letra B agora. Considere que o preço da coxinha suba para R$4. O que é que acontece com a restrição orçamentária? Opa, agora é diferente. Eu vou repetir a minha restrição orçamentária que eu montei lá em cima, né? Vou repetir, vocês vão entender por quê. Continua sendo, ó, refrigerante no eixo X, coxinha no eixo Y, tá? Não vai mudar. A minha restrição orçamentária inicial era essa aqui, não era? Eu tinha 100 refrigerantes consumidos, eu tinha 50 coxinhas consumidas, certo? Só que agora a situação mudou para minha coxinha porque o preço subiu para 4. A minha renda continua 100 e o preço da coxinha subiu para 4. Então, o resultado dessa minha nova divisão, como é que vai ficar? A minha renda é 100. O preço passou para 4. 100 dividido por 4, 25, pessoal. Então, perceba, no caso do refrigerante, beleza, o consumo máximo que eu consigo continua o mesmo, porque o preço dele continua sendo R$1. Agora, no caso da coxinha, a quantidade máxima que eu posso consumir caiu, tá? Ela caiu, portanto, quando eu for descobrir a inclinação da minha restrição orçamentária, ó, vamos dividir. Antes a inclinação era menos 1 sobre 2, porque era o preço do refrigerante, que era R$1, dividido pelo preço da coxinha, que era R$2. Agora, o preço do refrigerante continua sendo R$1, só que a coxinha subiu para 4. Então agora, a nova inclinação, ela é menos 0,25, tá? Então, em virtude do aumento no preço da coxinha, a inclinação da restrição orçamentária vai diminuir. Era menos 0,5, agora é menos 0,25, tá bom? Então, o que ocorre com a restrição orçamentária? Você tem uma entrada para dentro, você tem um encolhimento da quantidade máxima de coxinha que eu posso consumir. Antes era 50, preço subiu, renda permaneceu a mesma, agora é 25, tá certo? No caso do refrigerante, nada muda com ele, porque o preço dele continua a mesma coisa, tá? Aqui, cálculo da inclinação. Letra C. Considere os dados iniciais, esses dados daqui, tá? Preço do refrigerante 1, preço da coxinha 2. Mas agora a renda é igual a 200. Desenha a nova restrição orçamentária. Pô, galera,
E antes, quando eu tinha R$ 100, eu consumia de quantidade máxima 50 de coxinha, 100 de refrigerante, agora minha renda dobrou. O que é que eu consigo fazer agora? Consigo consumir o dobro, né? Então vai haver um deslocamento da minha restrição orçamentária para cima. Porque eu estou com mais dinheiro no bolso agora, a restrição orçamentária, eu consumo só os bens que estão aqui nesse plano cartesiano, então vai acabar se deslocando. A minha condição inicial era essa aqui, ó. Eram 100 refrigerantes, eram 50 coxinhas. Renda subiu. Agora, eu consigo consumir 200 refrigerantes. Por que 200? Porque agora, vou colocar aqui, refrigerante. Agora é R$ 200 que eu tenho na mão, preço do bem é 200. Consigo consumir 200. No caso da coxinha, é R$ 200 que eu tenho na mão, o preço é 2, porque ele está pedindo para considerar os dados iniciais. Então, 200 dividido por 2 é 100. Então, agora eu consigo ter esse novo padrão de consumo. Portanto, a minha restrição orçamentária, ela apresenta um deslocamento para cima e para a direita, tá bom? Então, quando a renda aumenta, o preço do bem permanece igual, haverá um deslocamento para a direita da minha restrição orçamentária, tá bom? Sempre que isso acontecer. Renda subiu, preço do bem continua a mesma coisa, deslocamento para a direita da minha restrição orçamentária, certo? Última letra. Se os preços dos bens dobram, o que ocorre com a inclinação da restrição orçamentária? Bom, agora não estamos mais supondo que a renda do cara é R$ 200. Eu estou partindo do pressuposto que a renda dele é 100 e que agora o preço do refrigerante ele passou de 1 para R$ 2 e o preço da coxinha passou de 2 para R$ 4, certo? Então, tenho aqui a minha restrição, refrigerante, coxinha. Essa aqui era a minha restrição inicial. Eram 100 refrigerantes, 50 coxinhas que eu podia comprar. Essa condição aqui, ó, da letra A. Eu consumia 50 coxinhas e 100 refrigerantes. Agora a questão está pedindo para eu considerar que o preço dobrou e a minha renda continuou a mesma coisa. Então, se foi verdade para cá que quando a minha renda cresceu, né, houve um deslocamento para a direita da curva da minha restrição orçamentária, quando o preço do bem dobra e a minha renda ela permanece a mesma, permanece em 100, é verdade também que a minha condição de consumo vai decair, tá? Então vai apresentar, ó, um deslocamento para a esquerda, para dentro, tá? Então antes eu consumia 100 refrigerantes, agora só vou conseguir consumir 50, né? Porque agora eu tenho 100 dividido por 2, que é o preço do refrigerante, né? Vai acabar dando 50 aqui. No caso da coxinha, a renda é 100, o preço passou para 4 aqui. Agora eu só vou conseguir consumir 25 coxinhas, tá? Então, renda permaneceu a mesma, preços dos bens aumentaram, dobraram nesse caso. Restrição orçamentária vai apresentar uma entrada, ela vai se deslocar à esquerda, ela vai para dentro, porque agora as minhas condições de consumo elas são menores, a minha renda está a mesma coisa e o preço dos bens que eu consumo cresceu, né? Você tem muito disso numa situação inflacionária com arroxo salarial. O salário permanece lá o mesmo e o poder de compra da moeda vai se deteriorando, né? E os preços vão subindo adoidado, então na prática você vê uma perca da sua condição de consumo, da sua capacidade de compra, tá? Essa é a letra D. Alguma dúvida, pessoal? Fui rápido? Ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Ok. Beleza. Essa sexta questão, eu não vou escrever ela aqui, mas eu vou comentar com vocês. Quando eu finalizar a aula, eu deixo escrito e mando no grupo, tá? Ela vai discutir para a gente os pressupostos que condicionam o formato das curvas de indiferença. Só, curva de indiferença, que é que vocês estão familiarizados já com o termo, o que é que representa para mim? Representa um universo de possibilidades para um determinado consumidor,
que vai fazer ele se sentir igualmente satisfeito, entendeu? Normalmente, a curva de indiferença mais comum que a gente pega, pelo menos aqui esses pressupostos estão fundamentados, é essa aqui. É uma curva de indiferença do tipo Cobb-Douglas, tá? É ela que vai classificar o que alguns economistas chamam de curvas de indiferença bem comportadas, tá? Por quê? Porque elas seguem todos os pressupostos. Então, ao longo dessa curva de indiferença aqui, eu tenho diferentes combinações do bem aqui X, do bem Y, que vão me deixar igualmente feliz, tá? Então, eu posso estar consumindo 2 e, sei lá, 3 aqui, ou eu posso estar consumindo 5 aqui e 1 aqui, eu vou ficar igualmente satisfeito. Tá? Essa é a situação de uma curva de indiferença. E aí eu tenho os pressupostos para ela. Tá? Alguém se recorda quais são, pelo menos de algum pressuposto das curvas bem comportadas? Ou não? Não, né? Eu lembro que a professora Lembra? apresentou na aula. Aham, tudo bem. Então vamos lá. Tá no slide também, tá, pessoal, da aula dela. Via de regra, alguns vão considerar que são 5 pressupostos, outros que são 7. Eu peguei o caminho do meio, peguei o que está no slide dela. Tá? São 6 pressupostos. O primeiro pressuposto, pessoal, é o da completude. Tá? O que é que esse pressuposto significa? Eu consigo comparar 2 cestas de bem e estabelecer uma relação de preferência ou de indiferença entre elas. Tá? Então, sei lá, tem um... Dúvida. Oi. Eita, é a mesma dúvida do Davi. É os Isso, axiomas? é os axiomas, já vi. É isso. Ah, tá. É os axiomas. Eu acho que é os axiomas. Eu tava pensando nisso, se for os axiomas, tá. Então, eu tô me recordando. Beleza. São os axiomas, tá? O primeiro é o da completude. Ou seja, eu consigo comparar 2 cestas de bem e estabelecer uma relação de preferência ou de indiferença entre elas, né? Estou vestindo a capa aqui que eu sou um consumidor racional que sempre penso com a minha cabeça, sempre uso o meu cérebro na hora de fazer uma decisão de compra. Então, se eu vejo lá uma cesta de bens que tem uma combinação e eu vejo outra, eu consigo dizer, não, eu prefiro essa cesta aqui a essa aqui. Seja lá por qualquer motivo que eu estabelecer, mas eu prefiro. Esse é o primeiro pressuposto. Tá? O segundo pressuposto, ou axioma, reflexividade. Tá? Ou seja, uma cesta de consumo, ela é tão boa quanto ela mesma. Tá? Então, se eu consumo aqui um produto em específico, eu vejo outro desse produto idêntico, eu vou, beleza, é tão bom quanto ele mesmo, é tão bom quanto o que eu tenho na minha mão. Tá? O terceiro pressuposto, ele é o da transitividade. Tá? Esse é muito importante. Transitividade. O que é que vem a dizer para a gente? Eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que fica melhor. Eu tenho 3 cestas aqui. Eu tenho a cesta A, eu tenho a cesta B e eu tenho a cesta C. Suponham que eu sempre prefiro A do que B, sempre prefiro B do que C. Quando eu chegar numa situação aqui que eu tenho A e C, o que é que o pressuposto, o que é que esse axioma define que eu tenho que fazer? Bom, se eu sempre prefiro A a B e o B a C, eu tenho que preferir o A a C. Porque, veja, aqui o B, eu prefiro ele ao C. Então, eu estou adotando a ideia de que o B ele é melhor do que o C. Então, quando eu chego nessa situação aqui, se eu preferisse mais outro bem, se eu preferisse o B, se eu gostasse do B, eu não diria que eu prefiro sempre o A ao B. Então, nesse caso, se eu sempre prefiro o A a B e o B, eu sempre prefiro ele ao C, eu também vou preferir sempre o A ao C. Tá? Então, eu vou até fazer outro exemplo aqui, porque esse com letra é ruim. Vou pôr 3 frutas aqui, tá? Banana, maçã e uva. Então, sempre prefiro maçã, banana, maçã, tá? Quando eu tenho essa opção. Eu sempre prefiro maçã a uva, tá? E quando eu chego na situação que eu posso consumir a banana e tem diante de mim uva,
Bom, se eu sempre prefiro a banana quando a maçã está disponível, e eu prefiro a maçã do que a uva é o patinho feio das minhas preferências. Eu nunca quero ela, eu sempre prefiro outra fruta a ela. Então, por que, logicamente, se eu sou uma pessoa racional, por que eu vou preferir a uva à banana nessa situação? Se eu sempre prefiro consumir outra coisa no lugar da uva quando eu tenho a disponibilidade. Então, pelo pressuposto da transitividade, eu tenho que preferir também consumir a banana à uva, tá? Esse é o pressuposto da transitividade. O quarto pressuposto é o da monotoneidade, tá? O que é que significa para a gente? O consumidor, ele sempre vai preferir maiores quantidades dos bens. Não é Oh, monotonicidade, não. oi? Não é monotonicidade, não. Rapaz, no slide tá monotoneidade. Eu acho que são sinônimos. Deve dar Tá. no meio, tá? Então, o que é que isso vem significar para mim? Eu, enquanto consumidor racional, nunca estou satisfeito. Eu sempre desejo mais em relação ao que eu tenho. Então, se eu estou consumindo aqui, sei lá, se eu estou consumindo 2 refrigerantes, eu vou ficar feliz se eu tiver 3 refrigerantes. Óbvio que isso vai chegar em um limite, né, que é o que a microeconomia vai tratar como ponto de saciedade, mas para esse caso em específico aí, mais é sempre preferível a menos. Se eu dirijo um carro que ele é bem seguro, eu vou gostar mais desse carro se ele for mais seguro ainda. Tá? Então, esse é o que o pressuposto significa. O quinto pressuposto é o da convexicidade. Tá? E aí, isso bate com o que eu estava falando no começo da explicação. Todos esses pressupostos, todos esses axiomas aqui, eles vão estar tratando de preferências bem comportadas. E as preferências bem comportadas são as preferências do tipo Cobb-Douglas, as que apresentam esse comportamento de curva de indiferença aqui. Então, existem outros tipos de curvas de indiferença, vocês sabem. Tem a curva do substituto perfeito, que é uma linha reta, tem a curva do complementar perfeito, que é um Lzinho assim, tem função de curva de indiferença para tudo quanto é gosto. Nós estamos trabalhando nesses pressupostos essa daqui, tá? As preferências bem comportadas. Então, para esse caso, é sempre preferível para o consumidor ter acesso a uma cesta de consumo que tenha quantidades moderadas de ambos os bens, né, do bem 1 e do bem 2, do que se especializar no consumo de alguma coisa em específico, tá? Para esse consumidor das preferências bem comportadas, é sempre melhor ter um pouquinho de cada um do que ter um montão de tudo, de um em detrimento do outro. De ter muito de um bem e ficar zerado no outro. Tá? Esse pressuposto da convexidade, ele diz isso para a gente. Certo? Sexto pressuposto é o da continuidade. Tá? O que é que isso significa? Uma curva de indiferença, ela não pode ser quebrada. Tá? Você, não, tem uma curva de indiferença, eita, aí chegou aqui e mudei o comportamento. Esse espaço aqui ficou em branco, foi a parte da curva que eu sumi. Não, não pode. Ela tem que ser da maneira que fosse. Ela tem que ser assim. Tem que ter uma lógica. Não pode quebrar, não pode ter salto no meio, não pode ter buraco vazio. Ela tem que ser uma curva exatamente como uma curva deve ser. Com todos os pontos aqui para você poder preencher. Não pode começar aqui e depois partir para cá. Não pode começar aqui e depois vir para cá com um buraco no meio. Não. O pressuposto da continuidade determina que ela tem que ser assim. Cadê? Tem que ser assim. Tá? Apresentar a trajetória dela todinha completa. Porque aí vai mostrar para mim as diferentes combinações ao longo dessa curva de indiferença que me mantém satisfeito. Porque se tem um buraco no meio, vai ficar um hiato ali. Como é que eu vou saber? Oxi, o que é que acontece quando eu saio de 2, eu pulo direto para 4 em um outro consumo? O que acontece quando eu passo para 3? Né? No exemplo aqui. Vamos supor que aqui eu estou consumindo 2. E aqui eu estou consumindo 4. Poxa, o que acontece quando eu vou aqui para o 3? Eu sumo, eu não tenho opinião não, eu desisto de consumir. Não. Completude defende que eu posso olhar para a cesta, eu posso avaliar. Eu não tenho como, e a monotoneidade, que mais é sempre melhor do que menos, eu não tenho como parar no meio da minha curva de indiferença e dizer,
Não tenho opinião, não, entre consumir 3 e 5, não. Aí eu fico buraco lá no meio. Não pode. Toda essa teoria do consumidor aqui, ela é baseada na racionalidade dos agentes econômicos. Então, se eu sou um agente racional, eu consigo emitir uma opinião aqui sobre o que é que eu acho quando eu passo de 2 para 3 no meu consumo, tá certo? Então, esses são os 6 pressupostos. Eu vou, quando terminar a aula, deixar bem escritozinho aqui, mas só para vocês terem a ciência, são esses 6, estão no slide da Camila, e que eu sugiro que vocês retenham essa informação, porque possa ser que ela peça na prova também, tá bom? 8ª questão, pessoal. Construa gráficos com as curvas de indiferença para as seguintes preferências de um consumidor por 2 mercadorias. Eu queria contar com a colaboração de vocês nessa, para vocês me darem a ideia de que tipo de gráfico vocês acham que vai ser. Raul gosta de cerveja, mas não gosta de hambúrgueres. Ele sempre prefere consumir cerveja, o que é importante, não importando quantos hambúrgueres ele possa ter. Antes de tudo, deixa eu organizar aqui no meu plano cartesiano o que é que vai ficar onde, né? Para esse caso aqui, eu vou colocar a cerveja no eixo X, tá? Vou colocar o hambúrguer no eixo Y, beleza? Pessoal, o Raul gosta de cerveja, não gosta de hambúrgueres. Ele sempre vai preferir consumir mais cerveja, não importando quantos hambúrgueres ele possa ter. Qual que vocês acham que seria uma curva de indiferença adequada para representar esse caso em específico? Alguém tem alguma ideia? Vou fazer Eu acredito. Pode falar. Peraí, só um momento. Eu acredito que seja uma curva de indiferença que, no caso, mostre que a. Peraí, no caso é um hambúrguer, né? Que ele não gosta. Que o Isso. hambúrguer. Ele pode ter Que o quantos hambúrguer não hambúrgueres é. quiser que ele não liga. Que ele não liga. Então eu Isso. acredito que seja. Eu tô tentando lembrar aqui, mas. Bem neutro. Bem neutro. É isso que eu tô tentando lembrar. É essa mesmo, a curva de indiferença é essa, bens neutros, o nome. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Meu Deus, essa minha linha reta aqui, aparecendo. Ó. A questão, ela diz para mim, gente, que não importa quantos hambúrgueres o cara tiver. Ele não se importa, pode ter 10, 1000, não importa. É totalmente inelástica a minha curva com relação à quantidade de hambúrguer que esse cara tem. Então, vê, quando eu consumo um hambúrguer, minha curva permanece no mesmo canto. Ah, quando eu consumo 2, minha curva permanece no mesmo canto. Ah, beleza, agora eu passei para 3. Minha curva permanece no mesmo canto. O que é que vai deslocar a minha curva de indiferença? Quando eu aumentar a quantidade de cerveja consumida. O consumo da cerveja. Então, isso. Então, vejam vocês. Eu estava consumindo uma cerveja, passei para 2. Minha curva de indiferença vai se deslocar. Eu estava consumindo 2 cervejas, agora passei para 3. Minha curva de indiferença vai se deslocar. Então, é essa a situação. O consumidor é neutro com relação a hambúrguer. Então, quando ele é neutro com relação a hambúrguer e eu coloco o hambúrguer no eixo Y, a curva ela vai apresentar um comportamento perfeitamente vertical, perfeitamente inelástico, a gente poderia dizer, com relação ao hambúrguer. O cara pode colocar quantos hambúrgueres quiser na conta, que não vai fazer diferença, não vai deslocar a curva de indiferença dele, tá? Então, nesse caso aqui, vou colocar aqui bens neutros, tá? A letra B. A Natália é indiferente entre cestas que possuam 3 cervejas ou, atenção no ou, 2 hambúrgueres. Vou montar minha curva de indiferença de novo aqui. Colocando aqui. Vou colocar no eixo X a cerveja. Vou colocar no eixo Y um hambúrguer. De novo, tá? Hambúrguer. Pessoal,
ela é indiferente entre consumir 3 cervejas ou 2 hambúrgueres. Notem que não é mais como a outra aqui, que ele está dizendo que não se importa com a quantidade de hambúrguer. Não. Nesta daqui de baixo, a questão está dizendo que a consumidora, ela aceita consumir ou 3 cervejas, ou ela aceita a troca, contanto que sejam 2 hambúrgueres. Então, nesse caso, qual tipo de curva de indiferença vocês acham que é? Ela aceita trocar um para outro a uma taxa constante. Qual tipo de curva de indiferença vocês acham que pode ser? Pessoal, nesse caso, vê só. Eu montar isso aqui para vocês. Ó. Cerveja. Eu consumo 3 ou 2 hambúrgueres. Se eu aumentar, se eu desloco aqui para cima, o que é que eu tenho que fazer para permanecer na minha mesma condição de saciedade? Se eu avancei para lá, eu tenho que consumir 6 cervejas ou 4 hambúrgueres. A Natália é indiferente entre fazer essa troca. Ou ela consome 3 cervejas ou 2 hambúrgueres. Quando ocorre esse tipo de situação, em que o consumidor é indiferente entre consumir um ou outro bem, nesse caso a gente está tratando de uma função, de uma curva de indiferença do tipo substitutos perfeitos, tá? Substitutos perfeitos. O consumidor, ele aceita trocar um bem por outro a uma taxa constante. Você vê que ela troca 3 cervejas, contanto que seja por 2 hambúrgueres. Não por um, não por meio, por 2. Essa é a taxa de intercâmbio de um bem por outro que ela precisa para poder aceitar essa troca. Tá? Então, nesse caso, é uma relação de curvas de indiferença do tipo substitutos perfeitos. Tá? Débora come hambúrguer e em seguida toma uma cerveja. Beleza. Então vocês já dão para ver aqui que ela come hambúrguer e em seguida toma cerveja. Então vocês já percebam aí de antemão que é uma relação que anda junto. Eu como e bebo. Ok. Bem Ela complementares, no caso. não entendi, cortou. No caso, seria. Eita, Fernando. Ela caiu. Cortou. Enfim, nesse caso, gente, ela nunca vai consumir uma unidade adicional de um item sem que consuma uma unidade adicional do outro. Então, vamos montar isso aqui para ver como é que fica. Eu vou colocar no eixo Y hambúrguer. Vou colocar no eixo X cerveja. Tudo bem. Ela come hambúrguer e em seguida toma cerveja. Então é uma relação de 1 para 1. É um hambúrguer, uma cerveja. A questão diz para mim que ela nunca vai consumir uma unidade adicional do outro, de um item, sem consumir uma unidade adicional do outro. Então não existe ela consumir 2 hambúrgueres e nenhuma cerveja. Ou 3 hambúrgueres e uma cerveja. Não, é uma relação de 1 para 1. Ela consome um junto com o outro. Quando esse tipo de situação se apresenta, gente, o consumidor ele só participa, só consome o bem em questão conjuntamente, junto com outra coisa, lembrem logo de cara, são bens complementares, tá? Um está complementando o outro, certo? Então, complementares. Alguém se lembra qual é a fórmula gráfica dos bens complementares? Quem tem essa lembrança? A fórmula gráfica dos bens complementares é essa aqui, tá? Então, nesse ponto, ela está consumindo uma cerveja com um hambúrguer. Se eu quero mudar a curva de indiferença, quero expandir para cá, o que é que vai ter que acontecer? Ela vai ter que consumir 2 cervejas com 2 hambúrgueres. E assim sucessivamente. Essa curva de indiferença dela só vai crescer, só vai se deslocar à medida que ela aumentar igualitariamente a quantidade de hambúrguer e de cerveja que ela consome.
Tem um exemplo muito besta para lembrar de bem complementar, mas é verdade. Par de meias. Estou pressupondo a gente só consome os dois juntos, né? Você tem três meias do pé esquerdo, duas do pé direito. Faz diferença para você? Não, você só tem como fazer o conjunto para dois, um vai sobrar. Né? Então, essa é a ideia dos bens complementares. O consumidor só consome eles conjuntamente, tá? Um acompanhado do outro, beleza? E aqui a gente tem o último exemplo. Vitor gosta muito de cerveja, porém é alérgico à carne. Toda vez que come hambúrguer, fica com urticária. Então, vocês concordam comigo que o hambúrguer é visto para ele como mal? É uma coisa que ele quer evitar? Então, tudo bem. Vou montar o meu plano cartesiano de novo. Vou colocar no meu eixo X aqui a cerveja, tá? No eixo Y, eu vou colocar o hambúrguer, certo? Então, a ideia é que o Vitor, ele está mais satisfeito toda vez que ele come, toda vez que ele bebe cerveja e se afasta do hambúrguer, né? Então, uma situação de maior felicidade para esse cara é à medida que ele conseguir consumir mais cerveja, consumindo menos hambúrguer. Então, vamos supor uma condição inicial assim. E aí, ele consumir aqui, sei lá, 2 hambúrgueres. Ele vai ficar mais satisfeito quando ele consumir um hambúrguer. Ele vai ficar mais satisfeito ainda quando ele consumir 0 hambúrgueres e aumentar a quantidade de cervejas. Tá? Então, nesse caso aqui, trata-se de um bem, de uma situação do bem que é considerado um male. Tá? Bem, né? Bens males. O hambúrguer é visto para ele como uma coisa negativa, uma coisa que deixa ele infeliz. Então ele vai estar mais satisfeito toda vez que ele conseguir se situar em uma curva de indiferença, que ele consuma cada vez menos hambúrguer e cada vez mais cerveja, como nesse caso em específico, tá certo? Então esse é outro ponto que é importante vocês saberem, tá? A Camila já falou comigo algumas vezes sobre isso, pediu para eu reforçar com vocês a lembrança dos formatos dessas curvas de indiferença. Então, assim, quando eu paguei a disciplina com ela, tem alguns colegas aqui que já pagaram também, Edna, Fernanda, na nossa prova da AB1 não teve nenhuma questão desse tipo, mas pela forma incisiva que ela está falando, pedindo para lembrar, me leva a crer que alguma questão nesse sentido ou parecida vai acontecer, tá? Então, Ô, Matheus, mas se eu não me engano, caiu naquela do verdadeiro ou falso, sobre os axiomas. e Mas foi. assim, não foi, mas eu acho que não foi nada para montar gráfico, foi só na do verdadeiro ou falso mesmo. Uhum. Pronto, pois é. Aí se ela pedir para montar gráfico na AB1, pessoal, lembre-se dessas formas aqui, tá? O bem complementar vai ter sempre esse comportamento gráfico em forma de L. O bem substituto perfeito vai ter o formato de uma função de primeiro grau, que é uma linha reta, tá? Os bens que são males vão apresentar esse comportamento. Toda vez que o cara se desloca de uma coisa que não gosta, vai para uma coisa que gosta, ele vai apresentar esse comportamento aqui, ó, tá reduzindo, caiu de 2, caiu para 1, caiu para 0, né? Vai apresentar nesse caso aqui em específico um deslocamento para a direita, tá? Mas se tivesse, por exemplo, o hambúrguer tivesse no outro lado, o comportamento seria diferente, tá? Então, é importante vocês pegarem e fixarem essa ideia, certo? E agora a gente vai para a última questão. É uma questão sobre maximização de utilidade, certo? No nosso último encontro, que curiosamente, se não me engano, foi depois disso, teve a semana do estudante, que não teve aula, e ontem também teve a situação que não teve aula, né? Então, eu acredito que a Camila não passou esse tema em específico ainda, mas quando a gente estava na aula de revisão de derivada parcial, eu fiz uma questão sobre isso e eu quero fazer uma outra semelhante, que estava na lista também, e que eu acho que vai ajudar vocês, tá? Porque quando ela der esse conceito, na aula da semana que vem, acredito, né? Que já deve estar chegando nesse ponto, vai ser bom porque vocês já vão estar mais ou menos situados, tá? Então, vamos analisar a questão.
Ana é uma estudante do curso de economia. No primeiro semestre, ela precisa comprar 2 itens para acompanhar suas aulas: folhas de fichário, que a questão está dizendo que é X, e canetas, que a questão está dizendo que é Y. Os preços de uma unidade desses bens são, respectivamente, 5 para o preço do fichário, 2 para o preço da caneta. A Ana ela tem uma renda de 60 unidades monetárias para cobrir os gastos desse semestre. Beleza. E a função de utilidade dela é essa aqui, 50x elevado a 1 sobre 2, multiplicado por y elevado a 1 sobre 2. A cesta ótima que pode ser comprada por Ana, que maximiza sua utilidade, sujeita à restrição orçamentária, é. Vamos por partes, pessoal. Primeiro ponto importante aqui, antes de eu explicar para vocês como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão, é importante lembrar que isso aqui é uma função de Cobb-Douglas, tá? Tem esses expoentes aqui em cima, nesse caso é sempre uma função de Cobb-Douglas, e é a função mais utilizada assim, em cálculos microeconômicos, sabe? Vira e mexe, acaba voltando para isso. Então vamos pegar os dados. A renda da Ana é 60. O preço do bem X é 5. O preço do bem Y é 2. A minha função de utilidade de X e Y, ela é 50 elevado a X. Pessoal, esse 1 sobre 2, eu prefiro e posso converter ele para 0,5, porque 1 dividido por 2 é 0,5. Então, vou colocar em termos decimais aqui, que vai ficar melhor para a gente. Então, 50 multiplicado por x elevado a 0,5, y 0,5. Tudo bem. Esses são os dados que a questão me deu. Pessoal, para a gente resolver uma questão de maximização de utilidade do tipo Cobb-Douglas, existem 2 passos que a gente tem que seguir, tá? O primeiro passo é a gente fazer uma relação de igualdade entre a utilidade marginal dos bens e a razão de preços, tá? Então, é para a gente a utilidade marginal do bem X dividido pela utilidade marginal do bem Y. Isso é igual ao preço do bem X dividido pelo preço do bem Y, tá certo? Vocês percebem que sempre que tem esses cálculos de igualdade, no numerador sempre vem o bem que está no eixo horizontal, né? Se a gente pensar em termos de uma função de Cobb-Douglas, que é assim, aqui é sempre o bem do eixo X, aqui é sempre o bem que está no eixo Y, né? Então tem sempre essa relação. Sempre vai no numerador o bem que está no eixo horizontal, tá certo? Para vocês se lembrarem. Então, tudo bem. Eu tenho a relação de preços, a questão já me deu. O preço do bem X é 5. O preço do bem Y é 2. Utilidades marginais. Derivada, pessoal. Derivada parcial. Tá? Utilidade marginal do bem X, ela vai ser o quê? Vai ser a derivada da função utilidade em relação a x. Eu vou pegar esta função aqui e eu vou derivar somente o que me interessa. Como a gente viu no nosso último encontro, e eu falei, a gente fez uma questão dessa mais cedo, tem 2 situações aqui para mim. Ou eu posso seguir o protocolo para achar, né, a derivada de uma função tipo multiplicação e fazer assim: ah, meu Deus, é a derivada de x vezes y mais x vezes y. A derivada de y, né? Eu posso fazer desse jeito? Posso. Só que no final das contas, percebam que esse lado aqui vai se autoanular. Porque como é que eu vou tirar a derivada parcial de u em termos de y? Eu quero a derivada parcial de u em relação a x. Então, quando eu for tentar derivar y, o que é que tem de x em y? Nada. Então, esse lado aqui vai se autoanular. De modo que vai me sobrar aqui só a derivada de x. E eu vou repetir o meu valor de y. Tá? Então, olhando para essa função em especial aqui, tá? Eu tenho 50x elevado a meio
que multiplica y elevado a meio. Eu quero a derivada parcial de u em relação a x. Beleza, eu vou deixar o y lá parado, quieto, na dele. Eu vou repetir os 50 aqui. Tá? O meio, eu vou descer. Opa, 50 vezes meio. O que é que vai acontecer aqui, pessoal? Toda vez que eu desço o expoente, eu não preciso subtrair 1. Então, se eu subtraio meio de 1, vocês concordam comigo que isso aqui vai ficar x menos meio. Certo? O y. Beleza, o y fica no canto dele ali. 50 vezes meio, 25. A minha utilidade marginal é 25 multiplicado por x elevado a menos meio, y elevado a meio. Essa é a minha utilidade marginal de x. Alguém com alguma dúvida nessa parte? Precisa que eu repita? Ou deu para pegar? Deu pra pegar. Ô, Matheus, Oi. eu tenho um pouco de dúvida aí na função Cobb-Douglas, no caso, justamente nessa questão do y e x. Uhum. Para quê? Você pode... Para poder Isso, calcular a utilidade marginal? isso. Entendi. Pronto. Vê só, Débora. A utilidade marginal, deixa eu apagar aqui, vai ficar melhor. Deixa eu apagar. Eita, borrachinha. Pronto. Vê só. A condição de maximização da minha função de Cobb-Douglas, ela exige que eu coloque a utilidade marginal de x dividido pela utilidade marginal de y. Quando eu peço para você a utilidade marginal de x, o que é que eu estou querendo dizer? Me dê a minha derivada parcial da função u, que é essa função toda aqui, mas eu quero ela só em termos de x. O que não tem x, esqueça, considere, não leve em conta. É para derivar, é para descer quem está no expoente só do x. Do y, deixa ele lá no canto dele. Então, tudo bem. Munido dessa informação, eu vou tentar fazer aqui. O 50 continua no canto dele. O meio, eu vou descer. Meio, x. Toda vez que eu desço o expoente, eu preciso subtrair 1, certo? Então, meio menos 1, menos meio. E o y? Não, deixa ele no canto dele. E aí, 50 vezes meio, 25, x elevado a menos meio, y elevado a meio. Em se tratando de função de Cobb-Douglas, eu só vou derivar o que tem a letra que eu estou pedindo. O que não tem, eu vou repetir, tá? Porque a gente vai ver que se for pela fórmula completa, que é para fazer o cálculo lá da multiplicação, como é que eu teria que fazer? Ah, meu Deus, eu derivo o x, aí depois eu multiplico por y, aí depois eu tenho que somar por x vezes a derivada de y. E quando eu for tentar tirar a derivada de y, vai zerar, porque não tem x aqui. Então, eu corto esse processo desnecessário só fazendo como se eu estivesse fazendo só essa parte aqui da operação, porque a outra vai ser zero mesmo. Então, nesses casos de função do tipo Cobb-Douglas, eu acabo fazendo o cálculo só daquilo que a questão só daquilo que a variável está me pedindo mesmo. Ela está pedindo para mim a derivada parcial de u em relação a x. Então, o que não tem x, eu vou só repetir. Entendeu? Conseguiu pegar? Quer que eu repita? Consegui. Conseguiu? Era justamente isso que eu estava com dúvida, porque eu pensava que repetir a fórmula completa. Aham. Pronto, beleza. Essa é a utilidade marginal de x, tá? E a utilidade marginal de y? Agora acho que vai ficar melhor para você fixar, Débora. Eu vou fazer com a outra letra aqui. Utilidade marginal de y. Meu Deus, como tá pequeno. Vai ser a minha derivada parcial de u em relação a y. Então, beleza. Eu tenho aqui meu 50, ele continua. O que é que tem y aqui nessa função toda? Opa, só esse cara aqui. Então, eu vou pegar o expoente dele e vou descer. Então, vai ficar 50 vezes meio. Y
elevado a menos meio, né? Porque desci o meio, subtraí 1, menos meio. O x eu vou deixar ele lá, deixa ele quieto no canto dele lá. Fazendo isso, a gente vai chegar à conclusão que a utilidade marginal de y, ela é 25, né? Y elevado a menos meio, x elevado a meio. Ótimo, tem as minhas duas derivadas parciais aqui. Estou pronto para poder resolver a minha questão. Tá? Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui, senão vai ficar muito ruim. Há muito pouco espaço. Então, beleza. Para achar a maximização de uma função de Cobb-Douglas, o primeiro passo que a gente tem é iguala a razão das utilidades marginais, sempre do bem que está no eixo horizontal no numerador, com o bem que está no eixo vertical no denominador, iguala isso com a razão de preços, Px, Py. A razão de preços eu já tenho. Ela é 5, porque é o preço de x, sobre 2. As minhas utilidades marginais eu achei aqui também. A utilidade marginal de x, ela é 25, x elevado a menos meio, y elevado a meio. A minha utilidade marginal de y, ela é 25, tá? Y elevado a menos meio, x elevado a meio. Vocês percebem que eu tenho 25 em cima e embaixo. Eu vou cortar ele para facilitar o nosso processo, tá? Então, cortei. Olhem para essa situação do lado esquerdo da equação, pessoal. Eu tenho x em cima, eu tenho x embaixo. Eu tenho y em cima, eu tenho y embaixo. Nesse caso aí, pessoal, eu tenho potências da mesma base e estou em uma divisão. Então, o que é que a regra geral me diz? Divisão de potências da mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, bora com calma aqui. X elevado a menos meio está em cima. Então, x elevado a menos meio. Eu vou subtrair do cara que estava aqui embaixo. Ó. É x elevado a meio, então, menos meio. O y, eu tenho ali, ó, aqui em cima, y elevado a 0,5. Repito ele. E eu vou subtrair de menos meio. Porque, ó o expoente que está no y aqui, ó, é menos 0,5. Então, vou colocar entre parênteses, porque a gente vai precisar fazer jogo de sinal. Tudo isso igual a 5 sobre 2. Quando eu fizer isso, pessoal, ó, menos meio com menos meio. Menos 1. E no y? Jogo de sinal aqui, pessoal. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter aqui meio mais meio. 1. Tudo isso igual a 5 sobre 2. Eu estou com expoente negativo aqui no x. Como é que eu reverto isso? Eu inverto a base e o sinal do expoente muda. Então, eu vou passar aqui o x para baixo e vai ficar igual a 5 sobre 2. Tá? Fazendo os meios pelos extremos aqui, eu vou chegar na seguinte relação. Vai ficar 2y, 5x, né? Isolando o y, vai ficar aqui 5x dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. E eu repito x. Tá? Essa é a primeira condição para resolver. Eu igualei as utilidades marginais dos dois bens, a razão de preços desses dois bens, para ter um em termos do outro. Eu acabei chegando na condição aqui que o y é igual a 2 vezes e meia x. Então, segundo passo. Agora, pessoal, eu vou colocar a minha restrição orçamentária em campo. A restrição orçamentária ela é dada da seguinte fórmula aqui, ó. M é igual a Px vezes x mais Py, y, tá? Eu tenho ali para mim que a renda é 60. Eu tenho também que o preço do bem x é 5, né? Vou repetir aqui 5x, e que o preço do bem y é 2y. O que é que eu vou fazer agora? Vocês percebem que eu tenho aqui, que a questão me diz,
eu achei essa relação, que o y ele é igual a 2 vezes e meio x. Então, onde tem y, eu posso substituir por essa razão, por essa igualdade que eu achei. Então, substituindo, 60 é igual a 5x mais 2 vezes 2,5x. 60 é igual a 5x mais 2 vezes 2,5 é igual a 5, tá? 5x. Então, eu vou ter de um lado aqui 10x, do outro eu vou ter 60. 60 dividido por 10 é 6. Opa! Achei a minha quantidade ótima de x. Como é que eu faço para achar agora a minha quantidade ótima de y? É só eu voltar na minha equação daqui que eu achei. Ó. A minha relação não é que y é igual a 2 vezes e meia x? Então, no lugar desse x, eu substituo por 6. Foi a quantidade ótima que eu achei. Então, o meu y igual a 2,5 vezes 6. O meu y, se vocês fizerem as contas aí, vai ver que o resultado vai dar igual a 15. Então, eu achei a minha relação ótima aqui da função de Cobb-Douglas. E aí eu represento isso da seguinte forma. Max U, né, que é a maximização da utilidade de U, ela ocorre em x e y, né, e ela ocorre quando eu consumo 6 unidades do bem x, 15 unidades do bem y, tá certo? Essa é a última questão que eu selecionei para a gente fazer. Queria saber se vocês entenderam, se ficou claro, se tem alguma dúvida. Querem que eu repita alguma coisa? Ficou claro. Assim, é bem complicadinho, puxadinho, mas deu para compreender. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência, tá? Pela ajuda de vocês aqui. Desejo um bom sábado, um bom final de semana. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, tá certo? Obrigada, Matheus, pela aula. Por nada, por nada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Matheus. Tchau, tchau. Nada, Débora.